A meditação. Passos prévios, regras e vantagens. Sente comodamente com a coluna ereta. Feche os olhos e foque sua atenção na respiração. Inspire e expire. Relaxe os músculos de todo o corpo, as pernas, os braços, os ombros, o rosto. Visualize uma energia branca puríssima, em forma de luz líquida diamante cristalina, que rodeia seu corpo, sua mente e suas emoções. Esta luz chega a cada célula e partícula de sua composição física, curando e vitalizando cada órgão e sistema do seu organismo, purificando a essência eletrônica de todo o seu ser e projetando-se até num raio de 20 metros ao seu redor. Visualize como esta energia se expande até cada fonte de vida nessa cidade, nesse país e nesse planeta, chegando a todos os seres e a todas as coisas, enchendo-as com a pureza de Deus. Dirija este pensamento conscientemente até todos aqueles com que tem entrado em contato. Eu sou a presença do amor, da paz e da tranquilidade em todos os seres e em todas as partes. Vem voltando à consciência do seu corpo, inspire e expire. Leve suas mãos ao peito em sinal de gratidão ao seu mestre interno por este momento de paz e lentamente abra seus olhos. Se você nunca meditou, neste momento você acaba de realizar sua primeira meditação, na qual pusemos em ação os 3 pilares fundamentais para uma meditação completa, os quais veremos mais adiante. Com este pequeno exercício de meditação, você já deve estar harmonizado para receber e absorver completamente a instrução seguinte. Para conseguir a maestria em qualquer área de nossa vida, 2 coisas são importantes: estudo e prática. É muito importante dedicar bastante tempo a esses 2 aspectos. Ao final de todas estas lições, e de acordo com seu nível de compromisso com o estudo e a prática, você poderá ter plena segurança de que você terá aprendido a meditar com maestria. É necessário entender a meditação como um processo de aprendizado, para finalmente culminar em uma prática bem compreendida. A meditação deve ser feita metodicamente, com disciplina, regularmente, com concentração e paciência, sem pressa ou ansiedade. O caminho da meditação é como uma aeronave que se presta a voar. O primeiro passo é dar partida no motor por um tempo. No segundo passo, ele atravessa a pista e depois gradualmente sobe para o nível desejado de altitude. Da mesma forma, é pertinente realizar um processo de conscientização para que a meditação possa realmente nos levar a um estado de ser que nos beneficiará. Para isso, uma série de etapas, como as seguintes, deve ser executada, o que melhora a nossa atenção e concentração. Número 1. O primeiro passo é a meditação por compilação. O aluno escolhe um tópico e começa a coletar o máximo de informação possível, seja um tópico filosófico, religioso ou esotérico. Uma vez que o material é coletado, ele é ordenado e classificado. A seguir, escreva sobre esses tópicos de forma coerente, específica e bonita, para poder prosseguir com seu estudo e análise. Esta é uma maneira leve de meditação que prepara, fortalece e cria em você
um desejo fervoroso e determinado. Número 2. Então, o aluno pode continuar com a próxima etapa, que é a meditação reflexiva. Aqui, o aluno deve seguir uma série ordenada de etapas. Encontre um lugar calmo e sereno, aonde você possa ir diariamente, de preferência em um horário específico, levando consigo um livro que o inspire, independentemente de credo ou origem. O importante é que se vibre positivamente com o conteúdo do livro. Quando você estiver relaxado e focado, o livro deve ser aberto aleatoriamente. Leia um parágrafo ou uma página e tente analisar o máximo possível sobre o conteúdo, como se estivesse dando uma palestra ou explicação sobre o que foi lido. Passe a anotar seus resultados. O mesmo parágrafo ou página deve ser usado ou trabalhado por uma semana e depois prossiga para comparar suas anotações. Isso ajuda você a ser criativo, enriquecer sua mente e prepará-la para receber as experiências da vida com felicidade e alegria. Número 3. O terceiro passo é a meditação criativa. Para isso, o aluno deve tentar criar no campo que mais lhe agrada, como escrever, desenhar, compor ou construir. Por exemplo, se você quiser escrever, pegará papel e lápis e, quando estiver em seu local de meditação, escolherá um tópico e o desenvolverá da melhor maneira possível. No dia seguinte, você deve ler, corrigir, alterar e melhorar a redação e assim por diante, todos os dias, até que seja quase impossível adicionar mais. Ao fazer isso, poderemos apreciar nossas limitações e aplicar as medidas corretivas para superá-las. Depois de concluir essas etapas, podemos continuar com a meditação contemplativa, que é precisamente o tema central desta lição. No entanto, antes de aprofundar o significado da contemplação, é prudente conhecer algumas regras básicas para que nossa meditação seja bem-sucedida. Regras práticas para uma meditação bem-sucedida. É importante estabelecer uma base sólida para construir uma estrutura maior. Sob os efeitos de uma meditação bem executada, os corpos físico, mental e emocional têm um grande efeito. Por esse motivo, devem ser controlados de modo a fornecer o canal necessário para a passagem da luz, do amor e do poder da fonte superior, sem criar atritos ou conflitos indevidos. Essas regras foram testadas por muitos séculos em lugares diferentes e fornecem um caminho seguro para o progresso. Regra número 1. Relaxamento. O corpo deve relaxar e a mente estar totalmente acordada. A meditação será feita sem sentir a menor tensão física. Antes do início da meditação, você precisará relaxar todo o corpo e manter esse relaxamento durante toda a duração do exercício. Regra número 2. Posição sentada. A melhor posição para meditar é sentado. Você também pode usar a posição de meio lótus ou a posição de lótus completa. Alguns estudantes de meditação não estão acostumados a sentar-se de pernas cruzadas, mas aprenderão se tentarem disciplinar lentamente as pernas e vários músculos. Os exercícios de yoga podem ajudá-los a se tornarem mais flexíveis. Para a meditação avançada, a posição do lótus é útil. Regra número 3. A localização. O lugar onde você faz sua meditação é muito importante por ser um local de inspiração, serenidade, radiação e bênçãos. É um lugar onde você criará uma atmosfera única de amor, luz e energia espiritual. E ao acumular essas energias,
será muito mais fácil entrar nos níveis mais profundos de meditação. Seu quarto deve estar bem arrumado e cheirar bem. Tente não fazer nenhuma outra atividade em seu local sagrado de meditação. Mas isso não é um limite, pois você pode fazer sua meditação em qualquer lugar que tenha as condições corretas, como um jardim, debaixo de uma árvore, em uma montanha, na praia ou em qualquer lugar isolado. Regra número 4. O melhor momento para meditar. A meditação pode ser feita a qualquer hora do dia, entre as 4 da manhã e as 8 da noite. Mas o melhor momento para a meditação é no início da manhã, de preferência entre o crepúsculo e o nascer do sol. Existem muitos benefícios na meditação matinal. Por exemplo, você pode ter menos ruído do tráfego e dos vizinhos, menos perturbações da família e amigos. Sua mente está menos sobrecarregada e relativamente livre do fardo dos problemas diários. A atmosfera é menos carregada de fluxos de pensamentos de vários tipos. Você começa o seu dia após ser carregado de energias espirituais e assim enfrenta a sua vida cotidiana com maior luz, amor e poder e se consagra a uma vida de serviço. A energia solar ou prana é mais pura e mais forte no início da manhã e seu corpo etérico pode mais facilmente assimilá-lo a essa hora. Se a meditação for praticada 3 vezes ao dia, o benefício será incalculável. Regra número 5. O período de meditação. Para iniciantes, o período de meditação não deve exceder 15 minutos. Isso pode aumentar gradualmente para 20 minutos, depois para 25 minutos, para 30 minutos após o primeiro ano. Você deve saber que a duração não é a coisa mais importante, mas a sintonia com sua alma ou com os níveis mais altos. Às vezes, uma meditação de 5 minutos é melhor que a de 1 hora. Lembre-se de que a meditação deve ser constante, porque seus efeitos são cumulativos. E nos dias em que você para de meditar, perde muito dessa energia acumulada. Regra número 6. Respiração. Antes de começar sua meditação, preste atenção à sua respiração. Regule-a e a mantenha profunda e natural. Em seguida, concentre sua atenção no seu tópico da meditação. Regra número 7. O sono. Você deve ter tido um descanso considerável ou pelo menos 6 horas de sono antes da meditação matinal. Nunca tente meditar com o cérebro cansado. Para estabelecer um bom grau de concentração, você precisa deixá-lo descansar. A verdadeira meditação introduz seu corpo e suas emoções a um descanso maravilhoso. Depois de praticar meditação por 5 a 7 anos, você será capaz de meditar mesmo depois de 24 horas de trabalho físico ativo, e com a sua meditação, você carregará seu corpo e se sentirá renovado. Regra número 8. Alimentos e bebidas. Os alimentos não devem ser consumidos por pelo menos 2 horas antes de iniciar a meditação. E o álcool não deve ser consumido por aqueles que desejam seriamente aprender a meditar. Regra número 9. Relações sexuais. Nunca faça meditação a menos que 6 a 8 horas tenha passado após o contato sexual. Isto é extremamente importante. Como vimos no capítulo dos chakras, todos os nossos órgãos estão conectados a um desses centros de geração de energia. E se você não deixar passar um tempo razoável para meditar, suas células cerebrais podem ser danificadas. Seu corpo etérico se romper, causar fraqueza ocular,
prejudicar sua audição, produzir desordens e distúrbios nervosos, etc. Os órgãos sexuais estão conectados com o centro da garganta no corpo etérico, com o esquema dos órgãos generativos nos corpos emocional e mental, com as pétalas do conhecimento do lótus egóico e com o átomo mental permanente. Durante o contato sexual, uma grande energia é expelida desses centros. E se você não tem energia suficiente ao meditar, exerce forte pressão sobre esses centros e seus órgãos correspondentes. Aqui está a chave para sublimar o sexo e porque a ênfase está na abstenção ocasional. Regra número 10. Limpeza. A preparação do corpo é muito importante. Tente estar bem arrumado quando começar a meditar. Se possível, use roupas adequadas, limpas e confortáveis. Perfume não é recomendado, mas você pode usar óleo de rosa se quiser. Regra número 11. Joias. Não use nenhum metal sobre o seu corpo, apenas ouro. Regra número 12. Drogas e tabagismo. Um verdadeiro estudante de sabedoria antiga e meditação nunca usará drogas psicodélicas e evitará ervas letárgicas e tabaco. Estes obstruem uma verdadeira expansão da consciência e, eventualmente, criam uma barreira densa no caminho do aspirante. Regra número 13. Barulhos. Em nossa vida moderna, muitas vezes é difícil encontrar lugares sem ruídos e sentar-se regularmente para meditar. Para evitar esses ruídos, concentre-se mais no seu tópico de meditação. Depois que você aprender a se concentrar, ruídos externos não o incomodarão. Regra número 14. Os olhos. Os olhos devem estar fechados e relaxados. Se a meditação for praticada em um local público onde você não deseja atrair muita atenção, obviamente poderá abrir os olhos. Mais tarde veremos que, embora tenha sido falado em regras sobre o local da meditação, é possível praticá-la em qualquer lugar. Regra número 15. Os períodos da lua cheia. O período da lua cheia inclui 5 dias. 2 dias antes da lua cheia real, o dia da lua cheia e 2 dias após a lua cheia. Estes são 5 dias muito importantes do mês em que mais energia é liberada e é mais fácil ter contato com a alma, ou contatos ainda mais elevados. Regra número 16. A purificação do local. Durante a meditação, você pode ouvir música clássica e usar incenso. Desta forma, o espaço e os objetos são purificados. Regra número 17. Os pensamentos semente ou seu propósito bem definido. É muito melhor se você tiver um pensamento inicial para a sua meditação. Um pensamento inicial em que fique claro qual é o seu nível de energia que deseja alcançar e quanta energia será irradiada. Regra número 18. O sorriso. Durante a meditação, tenha um sorriso lindo no rosto. A princípio, pode parecer estranho, mas com a prática, você começará a perceber a sutileza desse sorriso, porque ocorre sem a necessidade de expressá-lo. Regra número 19. Quando parar de meditar? Existem alguns sinais principais de que você deve interromper sua meditação por um curto período. Estes são os seguintes. 1. Se você se sentir cansado e não conseguir dormir normalmente. 2. Se você notar qualquer excesso de estimulação, especialmente no centro sacral. 3. Se você está excessivamente nervoso. 4. Se você começar a ser descuidado e irresponsável. 5. Se você começar a pensar em coisas negativas, se tornar crítico
e atacar agressivamente outras pessoas. Regra número 20. Como terminar sua meditação? Antes de abrir os olhos, sinta seu corpo. Mova seus membros. Sinta onde você está sentado. Lembre-se do quarto, dos móveis. Não tenha pressa e volte devagar. No tempo da meditação, muitas vezes estamos longe do nosso corpo. Não devemos voltar a entrar com o movimento repetindo, mas devagar. Reserve alguns momentos para ouvir sons externos. Nota: as crianças demonstram grande interesse em meditar. Ou se você quiser apresentá-las a esse caminho, recomenda-se que elas comecem com a meditação guiada, lendo e compilando as seguintes virtudes: paciência, gratidão, compromisso, persistência, silêncio, senso de responsabilidade, autodisciplina, pontualidade, respeito, cortesia, bondade, serenidade, gentileza, veracidade, cooperação, coragem, alegria, simplicidade, lealdade e outros. Se você mostra uma intensa aspiração pela vida espiritual, deve aprender a beleza do serviço e o amor a todos os seres vivos. Além disso, eles podem ser ensinados às grandes religiões com igual respeito e valor. Vantagens da meditação. A meditação é o resultado inevitável do processo de evolução do impulso para a perfeição. O ser humano não pode viver sem respirar. A respiração é vital para o corpo. A meditação é um tipo de respiração e é impossível viver o caminho do discipulado de iniciação sem meditação. Os aspirantes morrem espiritualmente sem meditação adequada, mas florescem e irradiam mais vida quando meditam. A meditação é a resposta para o chamado interno. Meditação é o processo de despertar para a realidade do mestre interior. E na meditação, temos 3 grandes tarefas. 1. Aumentar a luz da consciência dentro da substância mental. Este é o processo de reconexão. 2. Absorver a luz, o amor e o poder que entra, assimilando-os em nosso corpo. Este é o processo de identificação espiritual. 3. Irradiar e emanar essas energias através dos nossos mundos mental, emocional e etérico-físico. Este é o processo de radiação. 1. A meditação produz um servidor para a humanidade. Por meio da meditação, a mente e seu equivalente físico, o cérebro, são trazidos para o controle do Cristo interior, o que nos permite agir sob o comando da inspiração interior. O discípulo faz contato com o plano e vê dentro dele seu pequeno papel. Da mesma forma, reconhece que outras pessoas desempenham papéis no plano e coopera com total humildade e liberdade. Fica iluminado, fazendo contato com o morador interno. Em outras palavras, o homem na personalidade tem um contato da alma divina. Esse contato da alma expande sua consciência e revela a natureza da personalidade e seus motivos. A meditação purifica o espaço. Limpa o ambiente de pensamentos discordantes que geralmente controlam a mente daqueles que os percebem. O servidor da luz é capaz de eliminar essas formas de pensamento, substituindo-as pela luz que ele produz na meditação. A meditação constrói pontes de comunicação entre vários pontos. Através da meditação, você começa a construir uma estação de transmissão e recepção na mente superior.
É tirado de cima e dado abaixo. Impressões podem ser recebidas da própria alma, do próprio mestre interior, da hierarquia e até do centro onde a vontade de Deus é conhecida. A meditação é uma grande ajuda para a construção e substâncias de ordem superior para que eles possam conter e expressar as energias ardentes de entrada sem queimar, rachar ou ser destruídas. Nesta era, a meditação servirá para criar o corpo de luz que permitirá a nossa ascensão. A meditação torna possível fazer contato com ideias universais ou cósmicas e formular grandes leis que trazem uma nova torrente de energias à humanidade para a elevação e expansão da consciência. A mente traduz essas ideias de acordo com seu desenvolvimento e constituição. Um engenheiro eletrônico traduz essas ideias eletronicamente. Um líder político as traduz como regras ou leis sociais e militares. Um artista como uma obra de arte e assim por diante, dependendo do pensador. A meditação permite que você entre em contato com o mestre interior, o Senhor interior, e depois entre em contato conscientemente com os mestres do mundo subjetivo. No processo de meditação, agora aprendemos a formular energias. Com a meditação, aprendemos a formular as energias ou impressões dos reinos mais elevados e usá-las como pensamentos, guias e regras. Ao fazer isso, aprendemos a moldar a nossa substância mental à medida que o oleiro molda a argila. A meditação leva à autorrealização e autodeterminação. A mente aprende a escolher entre os pensamentos recebidos e imediatamente rejeita aqueles que não estão em sintonia com a luz da alma. Através da meditação, refinamos o corpo etérico do planeta e ajudamos a torná-lo um local sagrado de paz, saúde e fraternidade. Meditação gera energia. Na verdade, vivemos em um oceano de energia, mas na maioria das vezes não estamos em contato com ele devido a algumas informações ao redor do corpo que impedem a comunicação desobstruída. A meditação libera energia porque purifica o plano mental de todas as formações obstrutivas e abre o canal para os planos altamente carregados. Através da meditação, não apenas carregamos nosso mecanismo, mas irradiamos uma grande quantidade de energia para as pessoas com quem nos comunicamos. Meditação leva ao serviço. E uma vida de serviço abre os próprios centros etéricos e transforma você em um ser de poder, luz e amor. Existe uma crença falsa em algumas práticas que servem para abrir os canais etéricos e despertar a visão interna. De fato, o melhor método para abrir esses centros é uma vida de serviço dedicado, resultado da meditação. A meditação o tornará magnético e atraente. E você se tornará um ser que evoca amor e dedicação. As pessoas são atraídas para um meditador em busca de orientação, luz, amor e energia. As pessoas confiam em tal indivíduo, têm fé nele. Assim, atraímos as pessoas a quem ele pode servir. E isso ocorre não apenas no objetivo, mas também no nível subjetivo. A aura se torna altamente magnética e radioativa. Atrai aqueles que estão prontos para ajudar e rejeita aqueles que não têm nada a ver com o plano. A meditação abre as portas da sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar o intelecto desenvolvido e o amor puro para satisfazer todas as necessidades, invocando a criatividade de acordo com o plano divino. A meditação desenvolve o olho que vê as razões para as visões opostas. Os grupos opostos que vê o começo e a causa por trás deles
e como o entendimento pode ser estabelecido entre as partes. Conseguimos ver os ciclos, os raios, os corpos, as leis que os controlam e a idade da alma que opera neles. A meditação mantém nosso intelecto claro e saudável até o último dia de vida. A faculdade racional e a capacidade criativa não se perdem à medida que se continua envelhecendo. Isso garante uma vida feliz para a velhice. A meditação desperta em você um senso de responsabilidade. À medida que a meditação progride e os veículos se alinham com os planos superiores, a consciência de grupo aumenta e o senso de unidade se aprofunda. Dessa maneira, o senso de responsabilidade entra em uma dimensão superior. Disse que o senso de responsabilidade é a primeira indicação de que o ser humano despertou sua consciência. A meditação abre em você a fonte permanente de alegria. Enquanto a meditação continua com sinceridade e aspiração, as pétalas do lótus interior abrem e irradiam sua fragrância, enchendo todo o seu ser e o meio ambiente. Isso é pura alegria. Uma vez que essa alegria se espalha dentro de nossos veículos, ela as purifica de vibrações negativas, destrutivas e obstrutivas. E como consequência disso, a personalidade se torna um fogo radioativo de alegria. Efeitos colaterais como felicidade, relaxamento e satisfação não são o verdadeiro objetivo. Na realidade, a meditação é uma maneira de cooperar na construção cósmica. Todo o cosmos está em processo de construção. A meditação é uma ferramenta a ser usada nesse grande trabalho de construção e pode criar esforço, trabalho, necessidade de autoexercício, expansão da consciência, disciplina e comunicação através de uma grande batalha. A fonte da alegria é encontrada nessa maneira de vida. Assim, a meditação é um processo de servir, no qual o homem se transforma gradualmente em seu ser essencial e se torna o seu eu real. E lembre-se, faças o que fizer, faça sempre com amor, alegria e gratidão. Que o amor de Deus esteja sempre com você. Que assim seja, assim é, está feito, graças a Deus.